Há um tempo atrás eu gravei um pequeno curso de Excel completo ensinando a construir e analisar uma planilha de vendas. Agora eu dei uma editada nos vídeos e estou disponibilizando para vocês. Fala galera, meu nome é José Flávio, estamos aqui para ajudar vocês a masterizarem suas habilidades com Excel para que vocês aprimorem suas próprias vidas. Neste passo a passo de como fazer uma planilha no Excel, eu preparei 4 aulas nas quais vamos abordar tópicos importantes do Excel, do básico ao avançado. Ao final, você terá aprendido a construir sua própria planilha de vendas e você vai ser capaz de modificá-la, adaptá-la e construir outras planilhas também. Então agora vamos dar início ao aprendizado dos fundamentos de construção de planilhas. Então, para essa primeira aula, nós vamos estar aprendendo os fundamentos da construção de uma planilha. Informações importantes para que a gente possa construir uma planilha avançada e organizada desde o começo. Pois quando chega lá no nível mais avançado, se você não tiver uma certa organização dos dados, fica tudo embaralhado, perdido ali no meio e não fica possível de transformar os dados em informação, não é possível de analisar esses dados. Os arquivos do Drive, eles estão localizados neste link, basta você digitar ele no seu navegador da web, seja o Google Chrome, o Firefox ou o Internet Explorer, que você vai ter acesso a uma pasta com as 4 planilhas. E eu recomendo fortemente que você refaça tudo que eu fizer aqui hoje, para que você reforce cada vez mais esse caminho neural, para a gente ficar mais fluido no nosso trabalho, para a gente colocar em prática, né? A gente aprende na teoria e coloca em prática, é o jeito certo de se aprender Excel. E então vou falar agora sobre a planilha avançada. Nós vamos estar obtendo dados, construindo dados a respeito de uma loja e suas filiais. Então nós vamos interpretar esses dados, a transação de venda, o gerente localizado em qual filial. E no final nós vamos estar construindo gráficos também e tabelas dinâmicas para que a gente possa relacionar cada uma dessas tabelas. E essas tabelas estão localizadas cada uma em uma dessas planilhas. Então, inicialmente nós vamos estar construindo essas planilhas aqui de lojas, gerentes e transações. Nós vamos estar melhorando elas, acrescentando gráficos e realizando funções do Excel para a construção dessas planilhas. E depois nós vamos estar criando as tabelas dinâmicas para posteriormente criarmos um modelo de dados, que aí engloba tudo. Foi um pouquinho lá para frente, mas apenas uma prévia, tá bom? Não precisa se assustar, não. Tá, joia? Se eu segurar o Ctrl, já uma dica de atalho, se eu segurar o Ctrl e apertar a setinha do meu teclado, direita, esquerda, para cima e para baixo, eu vou para a última célula nessa linha ou nessa coluna que contém um dado. No caso aqui eu apertei para a esquerda, ele foi lá para Manaus, Amazonas. Se eu apertar para a direita, ele vai para a última célula que contém um dado. Agora se eu apertar para baixo, ele vai para a última linha. Tá certo? A última linha que contém um dado nessa célula. Então é 302. Então essas daqui são a base para a nossa planilha avançada, são os dados. Porque o que o Excel é, resumidamente? É uma calculadora gigante customizável. Então você pode customizar ela, personalizar ela da maneira que você quiser. E então você acrescenta os dados que você quer analisar e transforma esses dados em informação. E aí você começa a entender o que está acontecendo nesses dados, certo? No caso aqui é o dinheiro das transações de cada loja que nós vamos estar interpretando. Então eu sei que na loja tal, com o gerente tal, teve tantas transações, o lucro foi esse, teve um déficit. E aí eu estou transformando esses dados em informação. O Excel, bem resumidamente, faz isso, ele transforma dados em informação, tá certo? É uma calculadora gigante customizável. Muito bem, agora nós vamos falar sobre referências. E referências são muito importantes, pois quando nós vamos acrescentar fórmulas ou funções dentro da nossa planilha, nós precisamos referenciar as células para que esta fórmula ou função funcione corretamente. E com essas fórmulas e funções funcionando corretamente, na nossa planilha avançada nós vamos ser capazes de interpretar os dados das lojas e transações e gerentes. Por exemplo, determinada loja, uma filial, teve mais vendas, maior número de transações
do que outras lojas, ou então uma região teve mais vendas do que outras regiões, e aí esses gerentes que estão nessas regiões de sucesso merecem um bônus, e os outros, o que pode ser feito para ser melhorado, tá bom? E isso tudo começa com referências. Então eu tenho aqui essa outra planilha que eu abri aqui agora, com exemplo de loja 1, 2 e 3, no decorrer dos meses, né, janeiro, fevereiro e março. Eu tenho aqui um número de transações ou então dinheiro, somente um valor simbólico para a gente entender referenciamento de células, tá? Então eu vou acrescentar uma fórmula para descobrir o total da loja 1, o total da loja 3, 2 e 3. Então eu vou escrever aqui o total, que eu quero determinar, né? E então eu vou apertar um igual, toda fórmula e função começa com igual, e aí eu começo a selecionar minhas células, clicando mesmo com o mouse. E aí depois eu aperto mais no teclado, clico aqui novamente, aperto mais no teclado, e aí eu posso preencher aqui na minha barra de fórmulas também. A próxima célula seria a F8, tá bom? E aí eu dou um Enter. Aqui no meu menu de fórmulas, eu posso vir aqui em mostrar fórmulas, clicar nesse botão que vai me mostrar a fórmula que está escrita, ou então se eu deixar o mouse aqui em cima eu consigo ver o atalho, Ctrl e acento, tá bom? No teclado americano fica ao lado do número 1, ou então em cima do C cedilha, se eu não me engano, no teclado brasileiro. E aí, como é que funciona a referência? A primeira referência que nós vamos estudar é a relativa. Se eu der um Ctrl C nessa fórmula e colar aqui embaixo, ele não copia o conteúdo dessas células que foram selecionadas, mas ele copiou a fórmula, tá certo? E aí o resultado ele me deu foi referente com as células relativas à célula aonde está a fórmula. Então vamos lá. Essa função, essa fórmula daqui que eu criei, D8, F8, o somatório delas, ela está pegando células relativas à esquerda da célula em que se encontra a fórmula. Se eu estender essa função para baixo, ele vai pegar células relativas aonde se encontra a fórmula, à esquerda também, seguindo o padrão que foi acima, tá certo? Se eu der um Ctrl C, Ctrl V aqui também, mesma coisa. Uma outra coisa que eu queria mostrar é que se eu selecionar aqui ou arrastar o mouse aqui para o canto e virar essa cruz preta e eu arrastar para baixo, ele também dá um autocompletar para mim, tá bom? E ele já preencheu automaticamente. Então vou voltar aqui e aí eu obtive essas referências relativas. E agora vamos supor que eu quero dar um bônus para essa, porque foi tudo acima de 20 aqui, e aí eu quero dar um bônus. Aí eu vou colocar uma célula absoluta, né, uma referência absoluta agora. Então vou colocar aqui relativo aqui em cima e agora absoluta. O que é absoluto, eu que determino. Então eu aperto F4 na hora que eu estiver escrevendo a fórmula e aí ela vai ficar com uma referência absoluta. Vamos colocar em prática. Eu quero calcular agora aqui o total novamente para baixo e multiplicar por 4. Beleza? Então não, vou colocar aqui do lado aqui mesmo, total. E essa fórmula daqui vai ser esta célula, tá bom? Multiplicado por 4. Aí eu dou um Enter. Aí tá, 22 por 4, 88, tá certo. Se eu der um Ctrl C e um Ctrl V, deu 0. Uai, o que está acontecendo? Se eu for analisar aqui então as funções, as fórmulas, eu vejo que a referência continuou relativa, né? O que eu preciso fazer para transformar essa referência aqui como absoluta e a célula não andar? Basta eu selecionar a célula que eu desejo manter absoluta, no caso é essa daqui, né, o C13, e apertar o F4. Ou então escrever cifrão na frente da coluna e cifrão na frente da linha, e dar um Enter. E agora quando eu copiar essa fórmula e colar aqui embaixo, ele manteve a célula absoluta, né, a referência absoluta a essa célula, e essa célula daqui, a referência relativa, continua relativa. Ops. E aí agora eu venho aqui, dou um Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V novamente, e aí ele pegou novamente
a célula referência relativa a esta célula da esquerda, né? Essa daqui é a esquerda, essa daqui é a esquerda, enquanto a C3 manteve absoluta. Beleza? Vou voltar aqui para a visualização normal. Caso você queira fazer uma referência mista, basta colocar o cifrão na frente ou da coluna ou da linha. E aí você mantém uma referência mista, tá bom? Que aí ou a linha fica constante ou a coluna fica constante. E agora nós vamos formatar e fórmulas e funções. Então, para formatar, eu gosto de, aqui no menu de página inicial, tem bastante ícones aqui que vocês já devem conhecer, mas eu gosto mesmo, tipo, colocando aqui o cabeçalho em negrito, de clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em formatar células. E aí você pode ver que as mesmas abas que eu tenho aqui, elas estão aqui em cima, tá certo? Então, tipo, o número está aqui e o número ali, um alinhamento aqui, a fonte aqui, a fonte aqui. A borda é somente esse botão no menu de página inicial, e aqui tem mais funcionalidades, por isso que eu prefiro essa caixa de diálogo de formatar células. Porque olha só, eu posso colocar uma borda na diagonal dentro da célula, e aqui eu não tenho essa opção. Eu posso clicar aqui também para acrescentar a borda, ou então clicar nesse próprio desenho, tá bom? Vou dar um OK, ele acrescentou as bordas, mas eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Então a formatação também pode ser aberta aqui através desse ícone, e para abrir a caixa de formatar células, e você pode escolher o que você deseja formatar. Nós vamos mexer com formatação ao longo dos vídeos também, para esse vídeo não ficar muito extenso. Agora nós vamos ver as funções. As fórmulas são criadas por você mesmo, né, pela gente, e a função já é algo pronto do Excel. Então eu vou clicar aqui nessa célula, também vou querer o total agora tipo, do mês só de janeiro, ver se é o total dos 3 meses, eu venho em fórmulas, e aí aqui eu tenho uma autossoma, e essas funções aqui são um atalho mais rápido, porque eu acredito que sejam as mais utilizadas, tá bom? Se eu clicar em soma, ele já me dá a função soma, e já pegou a referência de cima, tá bom? E aí deu certo. Eu também posso vir aqui autocompletar, que ele já vai inserir a mesma função, soma, mantendo a referência também. E aqui também eu consigo colocar referência absoluta e relativa e mista, tá bom? E aí eu completei aqui a nossa função de soma. Beleza? Nós formatamos algumas células. E agora a novidade, que eu acredito que muitas pessoas não sabem como fazer isso, como copiar dados da internet, tá bom? Aqui eu peguei essa tabela dessa página da Wikipédia, lista de estados brasileiros por número de municípios. Deve um pequeno spoiler ali, porque eu esqueci de fechar. Se eu clicar aqui nesses 3 pontos e vir aqui em mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor, ele vai abrir esse console que chama, que aqui é de uma ferramenta do desenvolvedor de programação. E aí se eu clicar aqui nessa setinha aqui nesse canto esquerdo, eu posso estar selecionando o ponto exato que eu quero copiar os dados, tá bom? Porque eu não sei se vocês já tentaram copiar dados da internet, dependendo de onde eu pegar com o mouse, ele começa a pegar umas informações que eu não desejo. Por exemplo, esses mapas ali na direita. Eu não quero pegar esses mapas, eu quero pegar apenas o conteúdo da tabela. Pode ser que você consiga pegar aqui direitinho e funcione perfeitamente, ou então, se você usar agora ferramentas do desenvolvedor, vindo aqui nesses 3 pontinhos, mais ferramentas do desenvolvedor, e aí você clica nessa setinha. Se por acaso ele abrir aqui desse lado, basta você redirecionar ele para baixo, tá bom? E aí você clica nessa setinha e seleciona aqui o ponto mais próximo para você encontrar essa tabela no código. Eu cliquei aqui, então ele está pegando essa posição ali. Se eu for andando com o mouse no código, ele está me falando o que representa cada parte ali do código, tá vendo? E aí eu vejo que aqui em cima tem uma tabela, table. Eu dou um Ctrl C aqui no código mesmo, clicando aqui no código mesmo, e aí eu volto para cá, né, pois eu adquiri dados dessa tabela. E aí eu quero acrescentar uma planilha, e então se eu colocar um Ctrl V, ele já vai me retornar os dados
Bom, então ele acabou de transferir aqui e acabou que não veio de um jeito que eu queria. Pois, apesar de eu ter selecionado os dados certos, não ter escapado nenhum dado extra, eu já venho com os dados tipo, da maneira que eu quero, né? Por exemplo, Minas Gerais e tem aqui os dados certinhos, eu posso colar como valores. E aí eu clico com o botão direito do mouse, ou então venho aqui no menu de página inicial e coloco colar, manter somente texto. Essa é uma maneira, ou então depois de ter transferido vindo da internet, eu dou um Ctrl C novamente dentro da planilha, clico com o botão direito e então colo como valores. E aí fica bem melhor. Para quem não sabe, esse hashtag aqui tem um número escondido aqui atrás, basta expandir a coluna que você vê. Então essa é a novidade de como copiar os dados da internet, selecionar eles bonitinhos e certos, né? E como você traz ele de uma maneira que não fique com a configuração da internet, mas sim a formatação que você está trabalhando. Aprendemos a formatar alguns itens rapidamente, né, brevemente, clicando com o botão direito e vir aqui na caixa de diálogo de formatar células. Aprendemos fórmulas e funções, como criar elas. Eu posso excluir essa planilha aqui. Vindo aqui no menu de fórmulas, né, mostrar fórmulas e também a função de soma e como referenciar. Essa foi a primeira aula. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e estejam aprendendo. Eu recomendo fortemente para que vocês coloquem em prática esses estudos de referência. Refaz esse exercício aqui das fórmulas e tenta copiar algum dado da internet, colocando em prática que a gente fixa cada vez mais o conteúdo. Formatar também, pode ir trabalhando, mas só trabalha aqui nessa tabela de referência. Essas outras aqui nós vamos estar trabalhando juntos. Beleza? Obrigado e até amanhã.